Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 60 Pode Mais, o podcast que compartilha histórias inspiradoras do público 60+, bem como traz temas esclarecedores para a longevidade ativa. Gravado diretamente dos estúdios do Clube Empreendedor Brasil, a quem agradeço o apoio. Eu sou Carla Cabral, idealizadora e anfitriã deste podcast. Sou uma mulher 60+, produzo conteúdo nas plataformas digitais e sou palestrante. Hoje vamos falar sobre um tema essencial, aliás, para todas as idades, mas vamos focar nos 60+. Mitos e verdades de envelhecer com saúde. Eu sigo trazendo temas inspirados na teoria do médico gerontólogo Alexandre Kalash, que aponta 4 capitais fundamentais para o envelhecimento saudável, para você envelhecer bem. Um é a saúde, claro. O outro é o capital social, os relacionamentos. O outro é o conhecimento e o capital financeiro. Então, hoje vamos falar de saúde, porque nos 2 últimos episódios eu já trouxe conhecimento e finanças. Bom, o conceito de saúde pela OMS é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Então, essa definição vai além da doença, certo? Da doença e da sua cura. Ela abrange o ser humano de uma maneira geral. É para promover o bem-estar e a qualidade de vida. E para essa conversa sobre saúde, recebo 2 convidadas que vivem esse propósito de promover bem-estar e qualidade de vida no trabalho com seus pacientes. Juliana Magalhães, nutricionista clínica e esportiva, mestranda do Laboratório de Fisiopatologia da UERJ, e Renata Triciuzzi, fisioterapeuta, educadora física e especialista em Pilates com sua própria clínica. Bom, juntas, elas vão nos ajudar a entender como alimentação, movimento e pequenos cuidados podem transformar a forma como envelhecemos. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Obrigada pelo convite. Olha, se você ainda não segue esse canal, tá? Tem aqui embaixo um botãozinho, aperta aí no botãozinho, tá? Para seguir, para se inscrever no canal, tá? E curte. Curte para que essa plataforma que você está assistindo possa levar esse meu conteúdo para mais pessoas e o meu propósito ser atingido. Bom, vamos começar. Meninas, vocês são mulheres que fazem atividade física também, sei que cuidam da alimentação. E quando a gente conversou antes, a Juliana me disse que não se abala com a idade. Já a Renata comentou que fiquem alerta para as mudanças. Eu queria perguntar, não se abala com a sua idade, eu vi que você se surpreendeu assim. Eu queria saber quais sinais o corpo dá e que precisamos começar a prestar atenção sobre essa questão do envelhecimento, claro, cada uma dentro da sua área. Quem quer começar? Eu posso falar um pouquinho correlacionando com a alimentação, né? A gente percebe, isso é uma coisa que eu falo muito até dentro do consultório, a questão da massa muscular, né? Eu sempre procuro, tanto comigo como com os meus pacientes, né? Que isso é uma garantia de longevidade, garantir esse ganho de massa muscular, que não tem jeito, que com o passar do tempo a gente vai perder essa massa muscular, né? É um caminho que não tem jeito. Então, o que a gente possa fazer, pensando ali na alimentação, né? Pensando numa estrutura alimentar, né? Para ter esse ganho de massa muscular é muito importante. Pensando em saúde, isso é fundamental. Então, isso, com o passar do tempo, é uma coisa que se modifica, né? A nossa musculatura vai se modificando, assim como um todo, né? E isso é um fator que é bem importante, bem marcante, falando ali da nutrição, da alimentação, de pontos fortes. E você, Renata?
Na minha área, o corpo fala, né? Acho que à medida que a gente vai envelhecendo, o corpo vai dando alguns sinais. Um deles, a perda de massa muscular, que a gente começa a perder essa massa muscular aí por volta dos 25 anos, não se assustem, mas é lá que a gente começa a perder. E após os 40, e principalmente a partir dos 60, essa perda de massa é bem grande, pode beirar aí os 60% por década. 60 não, 10% por década. E a gente vai percebendo ao longo, eu vou vendo, a gente percebe na gente, eu percebo nos meus alunos e pacientes essa perda de qualidade de vida devido a isso. Então, as dores vão aparecendo, as dificuldades vão aparecendo, vão ficando cada vez mais visíveis, assim. Então, antes disso, a gente tem que abrir um olhar, bem antes disso, se possível, né? Mas nada impede de abrir esse olhar a partir de agora, né? A partir dos 60. A partir dos 60 ou de que idade? Dos 70, dos 80, dos 90. Não importa a idade que você esteja, se alerte a isso, né? Então, músculo é o grande segredo, né? Falando de saúde, qualidade de vida e bem-estar, sim. Só que tem uma outra questão, né, do envelhecimento. A gente vive numa sociedade que tem uma pressão estética muito grande. E muitas vezes exige padrões irreais. E isso, como as pessoas não conseguem, elas acabam se afastando dos cuidados de saúde, né? Assim, como lidar com isso, com essa pressão estética da sociedade, do mundo, da propaganda? Até porque hoje, os 60 a mais... Tem até uma questão que eu reparo. Tem muito perfil, por exemplo, no Instagram, de pessoas mais velhas, musculosas. Sim. Né? Que tá uma fazem... crescente. E assim, bem eu vira e mexe, estou postando lá no meu Instagram, eu fazendo ginástica, aí pilates ou fazendo musculação, aí as pessoas podem pensar, coitada, olha aí, não tem músculo nenhum. Mas não é para me exibir, não é para mostrar o músculo, é justamente para inspirar as pessoas, para incentivar as pessoas a fazerem exercício para terem músculo, para terem autonomia. Isso. Né? Como é que a gente deve lidar com essa pressão estética? Então, é difícil, né? Falando de nutrição, né? Quando buscam um nutricionista, tem aquele grande objetivo de emagrecimento. Por que a pessoa quer emagrecer? Isso é uma pergunta que eu faço. Por que você quer emagrecer? Inexplicavelmente, eu tive um caso de uma paciente que escreveu para mim, eu pedi para ela escrever num papel por que ela queria emagrecer, enquanto eu fazia uma outra coisa. Ela somente escreveu uma frase, porque eu quero ter liberdade calórica. Então, quando ela escreveu isso para mim, ela quis dizer que ela queria emagrecer porque ela queria comer depois o que ela quisesse. E ela ia ganhar tudo aquilo de novo. Ela não queria uma mudança no estilo de vida, uma mudança na qualidade de vida. E aí a gente teve que entender aquele cenário, porque aquilo não ia condizir com a realidade, né? Aquilo não ia acontecer, né? Porque se ela faz uma mudança que para ela é muito dolorosa e ela não consegue manter aquilo, e ela emagrece, depois ela vai ganhar tudo de volta, porque ela quer liberdade calórica. Quando a gente fala da rede social, o que eu vejo muito no consultório são as comparações, as pessoas querendo ter corpos que não são delas, elas não conseguem ver a melhor versão dela. Né? E isso é o consumo, que é ótimo. A rede social ela tem um lado muito positivo. Você consegue divulgar o seu trabalho, você consegue divulgar coisas que são importantes para a saúde como um todo. Só que tem de tudo. E talvez você está colocando exatamente... É engraçado que você tem que se justificar por que você está treinando. Eu também me justifico quando eu estou treinando, quando eu bato foto de um prato. E eu falo, olha, eu faço isso porque eu quero que vocês vejam o que eu como, para motivar. Né? É para motivar vocês. Porque senão tem diversos julgamentos. E você pode ver isso, de repente, quando você posta alguma foto no seu feed, que é uma coisa que até eu diminuí de fazer, talvez por um receio de tantos julgamentos. Como você lida com aquilo? E talvez seja isso. Eu acho que dentro da rede social, né, o consumo da rede social, a gente tem sempre que ficar avisando, olha... veja a sua melhor versão, veja como isso funciona para você, o seu melhor corpo, para você. Por isso que em consulta eu falo a questão de você pegar uma roupa, pega aquela roupa que não dá mais você, mas a sua. Tira como padrão. Tira ela como padrão.
peço para ninguém ficar se pesando toda hora, porque isso desmotiva. E é o que você falou do afastamento. A pessoa que olha aquele corpo ali, que é totalmente distante do dela, ela fala, gente, nunca vou chegar nisso aí. Ai, me dá, pede outra besteira. Aí sai do que tinha combinado de um plano alimentar. Deixa pelo menos eu aproveitar a vida. Deixa, já que eu não vou conseguir nunca chegar naquilo ali. Entendeu? E a estética não vem da noite pro dia, né? As pessoas têm que entender isso, assim. Não é a partir de hoje que você vai começar a comer bem, que você vai começar a fazer uma atividade física e que você vai ter aquele corpão da pessoa que você viu ali no Instagram em 2 meses, 3 meses. Não, é muito além disso. É mudança da rotina. Você muda totalmente a tua rotina, você passa a ter uma alimentação regrada. E não é dieta, é comer bem, é comer de verdade. É mudança no estilo de vida, não é né? se matar numa academia, num pilates, num crossfit, num treinamento funcional, ou seja lá, ou qualquer outra atividade que você goste. Da noite para o dia, não. É tudo gradativo, é constância. É constância, é gostar do processo, né? Esse caso que eu contei dessa paciente, eu entendi que ela não gostava do processo, que ela queria participar daquele momento ali para ela ficar livre de mim, ficar livre do que não era uma prisão. Eu precisava que ela entendesse que aquilo era um processo, que ela tinha que gostar daquilo, que o momento que aquilo acontecesse, né, que esse é o meu objetivo como profissional, eu quero dar alta para os meus pacientes. Eu não quero o paciente comigo o resto da vida dele. Eu quero que ele aprenda a se alimentar, que ele tenha um equilíbrio, que ele entenda como aquilo funciona para o corpo dele, saiba lidar com aquele equilíbrio e vai embora. Entendeu? Morro de saudade quando dou alta, mas é isso. Esse é o meu objetivo. Então, essa questão de emagrecer, às vezes esse emagrecimento rápido, essas dietas, isso tudo é mito, né? Claro. É mito. Não vai. E é muito engraçado, dieta milagrosa, né? Dieta milagrosa tem várias, né? Cada hora vai surgindo uma, já tiveram várias. Quando veio o Diet Light, então veio muita coisa. E aí tem a dieta low carb, né? Que é uma dieta que é muito dita como, não, eu tô fazendo uma low carb. Eu me lembro que antigamente, isso já tem um tempo, eu tô falando aí de uns 6, 7 anos atrás, que entravam em contato comigo. Eu quero saber se você é nutricionista low carb. Isso soava tão esquisito, tá? Não existe, porque não existe essa nomenclatura de nutricionista low carb. É uma nutricionista que faz um tipo de dieta low carb. E o emagrecimento dela acontece porque a gente reduz muito o carboidrato da sua dieta, né? Low carb, né? Então você reduz. E o carboidrato puxa água para o músculo. Então, o que você perde? Um volume e você perde água. Então você tem uma sensação motiva, anima, mas você não está possivelmente perdendo gordura naquele momento. Entendeu? Então, assim, são coisas que, de repente, dentro da nutrição, né? A pessoa, fiz uma dieta, emagreci tantos quilos. Aí, quanto tempo? Aí você fica, então agora vamos fazer uma mudança para ver se você consegue manter, o que você consegue fazer, entendeu? Entendi. Enfim. E no movimento, Renata, assim, o que seria o mito? Ela estava falando, né? A dieta, você até tem essas dietas milagrosas que você até tem um resultado, vamos dizer, mais rápido. Só que não é duradouro, né? No exercício já não tem isso, né? Não tem isso. Você não vai fazer uma determinada atividade física, vamos falar da minha área, o Pilates, e você em 2, 3 meses você vai ficar lá todo bonitinho, vai emagrecer e tudo mais. Não vai. Assim, às vezes você demora meses, anos, para você conseguir chegar num padrão. A gente está falando da questão física, da estética, para você chegar naquele padrão e você precisa manter aquilo, né? E ir além, né? Não é só a carcaça aqui, não é só a parte de fora, né? A gente tem o interno, né? Os benefícios internos que vêm da alimentação, que vêm da atividade física. Então, é mito achar que você vai ficar bonitinho da noite para o dia. Não vai. Sim, você precisa todo dia ou o máximo de vezes na semana possível você fazer a sua atividade física, você ter a constância e você gostar do processo. A gente estava falando do processo, você tem que gostar do processo. A grande maioria não gosta. Acha que dieta e atividade física para ficar do jeito que quer ou para ter saúde é como se você comprasse um remedinho na farmácia e você resolvesse seus problemas. E não é assim. Já estão vendendo na farmácia, né? Só que tem, né? Você colhe algumas coisinhas ali depois para isso, né? E não é duradouro, né? Os resultados não são duradouros. O efeito não é duradouro. Agora, a gente falou de músculo, Renata, mas assim, eu acredito que para a pessoa também se manter ativa
e com autonomia, existem outras questões que o Pilates traz. Sim. Né? Que não é só trabalhar músculo. Músculo, né? Seria mobilidade. Mobilidade, flexibilidade, coordenação motora, equilíbrio. Tem muitas coisas que envolvem o corpo, né? É porque a gente está falando de músculo, que hoje em dia músculo está em alta, né? A gente só sabe falar de massa muscular agora. A massa muscular está totalmente ligado à longevidade, à questão física e à questão mental, né? Dizem que até quem tem coxa não tem Alzheimer. Exatamente. Tem uma ligação aí? Tem, a gente sabe que tem, mas assim, não é só músculo, né? A gente precisa ter autonomia. Para ter autonomia, a gente precisa. Não adianta a gente ter um corpo móvel e não ter um corpo forte. E não adianta a gente ter um corpo forte e não ter um corpo móvel. A gente precisa de um equilíbrio, né? Então não adianta pensar em ir para a musculação e só trabalhar força, 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 porque você precisa de massa muscular. E você esquece que você precisa ter mobilidade. E o inverso é a mesma coisa. Ah, sou super alongada, sou super móvel, mas e a força? Né? Como é que você vai continuar fazendo essas atividades do seu dia a dia sem você ter esse equilíbrio ali? E o Pilates é uma atividade que equilibra força, que usa mobilidade. tudo. As pessoas acham que Pilates só é alongamento, né? Só trabalha alongamento. Isso é uma lenda, isso é um mito total. Tem muito médico, inclusive, que quando os meus alunos vão, né, o médico pergunta se está fazendo atividade física e eles falam, faço Pilates. Faz Pilates com super orgulho de que está fazendo Pilates. E aí o médico, não, Pilates não, tem que fazer musculação. Eu escuto isso dos alunos, eu falo, ai meu Deus, manda o seu médico, fala lá para o seu médico, vem fazer uma aula aqui comigo para ele ver que não é só isso, né? E no Pilates a gente trabalha tudo, a gente trabalha força, a gente trabalha mobilidade, alongamento, a coordenação motora, o equilíbrio, a gente trabalha tudo. Isso, claro, respeitando o objetivo de cada aluno e tentando trazer sempre a questão da saúde física e embutindo ali uma saúde mental também, que ninguém é de ferro, né? Respeitando cada aluno e a idade de cada aluno. A idade de cada aluno. Cada um tem as suas dificuldades, tem as suas questões físicas, não só as patologias, né? O meu universo, normalmente as pessoas vêm para o Pilates com algumas patologias, né? É raro pegar alguém que não tem nada. Então, a gente tem que respeitar isso, a gente tem que ir trabalhando nesse mundo, do objetivo deles e dentro das patologias de cada um. Tem aquela história, né? Depois dos 40, se você acorda sem dor, é porque morreu. Sim, falava isso para minha avó, inclusive. Minha avó viveu até os 99 e eu, depois dos 90 dela, eu brincava isso com ela. Eu falava, se você levantar sem sentir nada, é porque você morreu e não sabe. Porque não tem como, assim, o corpo envelhece, você vai começar a ter algumas dores, sim. E o que é importante também é aprender a lidar com algumas dores. Claro que ninguém gosta de sentir dor, ninguém quer sentir dor. Mas o exercício vem para quê? Para minimizar ao máximo essa dor, quiçá, né? Aliviar totalmente essa dor, mas nem sempre vai conseguir. Mas é amenizar e a pessoa poder viver a vida dela lá, poder continuar fazendo as atividades que ela quer fazer até o último dia lá da vida dela. Seja a vida, né? Caminhar. Qualquer coisa da vida. Viajar. Qualquer coisa. Tem alguma outra verdade para envelhecer com saúde que vocês acham que pouca gente fala, já que a gente está falando que a moda é músculo? Teria alguma coisa assim? Olha, as pessoas não falam isso. Pensando... Não, tem a perda óssea. É porque na verdade, é um conjunto, né? Tem a perda óssea. Quando a gente fala da massa muscular, é porque o músculo tem uma relação de proteção de óssea. Só que junto, vamos lá falar da nutrição, né? Perda óssea tem uma relação com vitamina D, né? Como que tá a vitamina D, né? Quando a gente vai mensurar em exame laboratorial, a gente tem normalmente vitamina D bem abaixo do que a gente espera, né? E a vitamina D, eu brinco que ela é como se fosse o Waze, né? Aonde você tá e aonde você quer chegar. Então, e não é só suplementação, você tem que pegar sol também, né? Aí você pensa assim, uma rotina, a questão do pegar sol, como que funciona, né? Dentro daquela paciente 60 a mais, se ela pega, se não pega, como é que vai pegar o sol, como é que tá a autonomia dela, enfim. Então, tem essa questão que é importante, que associa-se com outras vitaminas, pensando nisso, e tem uma coisa muito importante, né?
que a Renata falou muito bem, que é saúde mental. Né? O exercício, o próprio exercício, ele faz neuroplasticidade, que é super importante. Então, como que está essa saúde mental? Então, hoje, o que a gente tem, assim, quando a gente fala de doenças neurodegenerativas, a gente tem muita relação com alimentação, estilo de vida, sono. Entendeu? E isso está entrelaçado, não tem jeito. O exercício, o que você está comendo, na sua rotina, no seu dia a dia, como isso vai impactar na sua saúde ao longo da vida. Não é aquele momento, né? Eu sempre converso sobre isso. Isso que você faz pontualmente, faz um dia, não é o problema. O problema é que você faz ao longo da sua vida, como um todo, né? O exercício. Ela tem uma rotina de fazer o Pilates 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Faz dança e também faz a musculação e gosta de fazer a natação, enfim. Bom, tá aposentada, né? Não, tá aposentada. Olha que dá. Olha que eu tenho Tem que querer. Já tá aposentada. Tem que querer. Fazer Pilates 4 vezes, fazer Dá. dança. Olha que dá para organizar. Dá pra organizar. É porque tem que gostar realmente, né? Não, De estar claro. super envolvido no bendito do processo e gostar dele. Isso, tem que gostar do processo, não adianta. E vamos falar, então, você teria alguma coisa que você ia complementar? Que ela falou? Seria isso também, a saúde óssea, né? Eu acho que tem Tá uma totalmente visão interligado, não só geral, alimentação, né? com Alimentação, é por isso que eu exercício. trouxe hoje uma professora, né? Uma fisioterapeuta e uma nutricionista, porque é isso, é alimentação, exercício físico, tudo combinado e a gente pensando na saúde como um todo. É um combo perfeito. Precisava de uma psicóloga, né? Sim, Também. é importante. Também. Porque a saúde mental muito É, importante. a saúde mental. E eu acho que o que muitas vezes atrapalha foi o que a gente falou antes mesmo, né? Que você colocou, eu nunca vou chegar naquele corpo mesmo, então me dá aí um... E aí torresmo. desiste. Na verdade, não tem que pensar em chegar no corpo, né? Tem que pensar no que vem antes, que é a saúde. O corpo vai vir no processo. Agora, eu queria saber uma coisa aqui. Teve algum aluno, assim, que surpreendeu? Que chegou assim e falou, esse daí... Aluno, paciente, né? Uma pessoa do paciente, chegou assim, esse daí não vai dar em nada. De repente, virou, assim, uma pessoa que se alimentou super bem, sei lá, virou... Não vou dizer uma atleta, né? Porque acho que não tem necessidade de ser um atleta, mas um aluno assíduo ou aluna. Teve algum caso, assim? Tem alguns, né? Que... Às vezes chega, você fala, não vai dar certo, não vai durar. E aí você vê que a pessoa vai tomando gosto, vai indo. Tem uma específica que está na minha cabeça aqui, que fazia Pilates 3 vezes na semana, só fazia o Pilates, e eu constantemente conversando com ela, mostrando da importância da atividade, e embutir uma outra atividade conjuntamente com Pilates, porque Pilates você trabalha força, mobilidade e tal, mas tem a questão aeróbica, a atividade aeróbica que também é muito importante, não é só músculo. E osso, é pulmão. A gente precisa trabalhar cardiovascular. a nossa capacidade cardiopulmonar, isso é muito importante, tão importante quanto o músculo. E aí eu sempre tentava conversar com ela, até um dia que ela realmente fazia dieta, tinha nutricionista. Até um dia que ela falou assim, Renata, acho que eu vou tentar ir para musculação, porque aí na musculação eu faço conjuntamente com o Pilates, e aí lá eu consigo fazer o aeróbico, e assim foi. Então, hoje em dia, ela divide entre a academia e o Pilates, e está super curtindo o processo. Já emagreceu, não pensa mais, é padrão 60+, a gente não fica pensando no corpinho bonito, a gente fica pensando na saúde. Exatamente. E o corpinho bonito vem, né? Ele é a consequência. Vem, Ele a roupa vem. que cabe, a barriguinha que tá menor, e assim vai. Então, assim, e como ela, eu tenho alguns, né? E tem o lado oposto também, né? Tem as pessoas que também começam e dá uma chutada de balde ali. Começa 5 vezes na semana. Começa 5 diminui vezes, pra vai 4, perdendo 3, o ritmo, vai 2, desanimando some. e aí some. Aí daqui a pouco pede para voltar, porque aí voltou a sentir todas as dores, começou a ver que não tem mais disposição para nada e tudo mais. Então, mas assim, graças a Deus eu tenho sorte com os meus alunos, assim. Bastante sorte. Eu tenho um caso, na verdade não é isso, né? Eu sempre acredito, quando o paciente chega na consulta, eu tento convencer ele de qualquer forma qual o melhor caminho.
E também tento entender qual é a realidade do paciente para aquilo ser possível, para aquilo acontecer, né? Eu sempre pergunto, mas você consegue fazer isso? Você acha que isso vai funcionar? Você consegue ir por esse caminho? O paciente vai direcionando sim que não. Sim e não. Eu tive uma paciente específica que ela quase me convenceu de que não daria certo aquilo. Que aquilo não ia funcionar. Porque ela contou o histórico dela, eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Será? E aí, na minha mente, vem assim, olha, eu tenho que pedir um exame de sangue para entender se está acontecendo alguma coisa por trás disso. E, não, de fato ela conseguiu. E aí eu falei, olha, eu quase acreditei que não ia dar. E o negócio aconteceu. Eu sempre acredito que vai funcionar, sabe? A gente, quando o paciente chega ali, eu pelo menos, eu tenho uma vontade muito grande que aquilo dê certo. Quando vem a próxima consulta, que não deu, eu não fico frustrada, nada em relação a isso, mas eu preciso entender o que está acontecendo. Então, falo, olha, vamos criar uma estratégia assim, vamos fazer isso aqui, vamos fazer, porque eu preciso criar novas estratégias que a gente consegue fazer isso até no exercício, na alimentação, a gente consegue periodizar a dieta para que funcione, para que o corpo se encaixe melhor, né? Uma coisa que eu também falo muito é que às vezes, essa coisa do desistir da alimentação, né? O paciente fala assim, nossa, não, isso não é para mim. É porque talvez aquela dieta, eu não entendi a realidade dele. E eu coloquei uma coisa que não condizia, ele não consegue fazer, se sente frustrado por causa daquilo e fala que aquilo não é para ele, mas é só um item, entendeu? Então, assim, tem pacientes e pacientes, mas eu já tive casos, assim, que são muito interessantes. Eu tive uma paciente, acho que isso é muito legal, e foi ali o momento onde aconteceu a alta dela, né? Essa paciente, ela estava com um namorado e a gente sempre falava sobre equilíbrio, sobre o álcool, sobre o consumo de diversos alimentos, sobre a questão do consumo do alimento ultraprocessado, enfim. E ela dividindo uma pizza com o namorado, sobraram 2 pedaços, e ele falou assim, vou comer esse, você vai comer o outro. E aí ela falou assim, não, mas eu já estou satisfeita. Você vai deixar um pedaço? Não, mas eu não quero, eu não vou comer. E ela não comeu. Só que aquilo para ela foi muito realizador. E ela, a partir dali, ela falou assim, eu entendi, Juliana, que quando eu não quiser, eu não quero, eu não preciso comer para agradar, eu não preciso beber para agradar ninguém, eu preciso entender a minha saciedade. E aqui eu falei, pronto, já estou com saudade de você. É isso. E realmente foi, né? Ela conseguiu emagrecer bastante e hoje a gente só se fala, troca algumas mensagens. E essa questão da pizza é curiosa, porque às vezes a pessoa... É exatamente isso. Pô, você vai deixar a pizza? A gente pagou essa pizza. Mas às vezes fica mais cara até, né? Porque você come a pizza e aquilo ali... Mas você entende o valor que... foi um valor que aquela pizza, né? Foi muito mais a relação com o comportamento do que a caloria daquela fatia. Aquela fatia ou o custo, né? Nem o custo, nem a caloria impactar tanto na vida dela, mas só aquela relação com o comportamento, né, da fatia, de ela dizer que não queria, foi muito bom para ela. Foi realizador, porque ela conseguiu dizer não. E foi em diante. Ela falou assim, cara, eu consigo dizer não. Eu consigo entender o que eu quero e o que eu não quero. Entender o que é importante. O que é importante dentro de fazer escolhas. Eu acho que é isso, né? Em tudo acaba impactando as escolhas. Eu li um livro, que é O Poder do Hábito, e tinha um trecho muito interessante que falava sobre a força de vontade. A força de vontade, na verdade, ela tem uma quantidade. Ela não é uma coisa assim ilimitada. Uhum. Então, quando você faz alguma coisa durante o dia na sua vida que você não gosta, ou que é um esforço grande para você fazer, como, por exemplo, trabalhar com o que não gosta, ou trabalhar num ambiente mega estressante, que você não gostaria de estar trabalhando ali naquele ambiente, até pode gostar da profissão, mas não do ambiente, toda a sua força de vontade ela é gasta ali, para você se manter firme, né? Para você não estourar, não explodir. E aguentar aquilo, porque tem uma outra questão, teu trabalho, etc. Né? E aí acabou a força de vontade. Então, aí vem aquela coisa assim, bom, agora eu mereço. Merecimento, né? Aí vem aquela história do merecimento, da recompensa. E aí é uma bebidinha, é uma comidinha mais calórica, é aquela coisa, né? Uma torta. Eu lembro que eu tive um aborrecimento no meu trabalho uma vez. Eu descia, eu estava tão estressada, entrei numa loja e pedi um pedaço de torta.
eu dei o apelido da torta no nome da pessoa que me estressou. Então eu dizia, vamos comer a torta fulana? Assim, as minhas amigas próximas até já sabiam da história, porque era a torta que me estressou. Quer dizer, é aquela história da recompensa, do chocolate, né? Por exemplo, também do Sim. doce, da bebida, da comida mais calórica. Mas é exatamente por esse caminho mesmo, né? É um sistema de recompensa que é ativado, né? Você tem uma sensação de bem-estar e prazer no momento que você está consumindo aquele doce, só que é momentâneo, né? E dependendo da pessoa, essa relação pode ser muito ruim, porque, por exemplo, você comeu a torta, brincou, se divertiu com suas amigas, deu tudo bem. Mas tem outras pessoas que podem comer a torta e se sentir frustrada por ter feito aquilo. E aí, nem vou fazer exercício, hoje eu já comi a torta. Ou já não estou fazendo exercício, então vou comer mesmo. Estou muito cansada, estou muito estressada, não vou fazer. Não vou fazer. Então, é muito como a pessoa lida, por isso que tem muita parte do comportamento também, né? A parte emocional. E do bem-estar mental, em geral, da tua vida. Agora, vamos lá. Se a pessoa faz exercício físico a vida toda e se alimenta bem a vida toda, existe uma probabilidade dela chegar numa idade mais avançada, nos 60 a mais, é o que se espera, com saúde, com energia, chegar bem. E aquela pessoa que não fez exercício, que não se alimentou, aí vai começar a ver que os índices estão todos estrambelhados, ainda dá tempo? Dá tempo, Sempre com certeza. dá. Com certeza. Sempre E quando você, falando assim, né, tem o exercício, tanto a alimentação, quando você consegue fazer uma mudança, né, na verdade, a pessoa que nunca fez exercício, que ela entra numa mudança, começa a fazer o exercício, começa a se alimentar bem, o resultado é até muito rápido. Muito mais rápido. Porque ela toma um susto, porque o corpo toma um susto, né, do que está acontecendo dessa mudança. Então, ela tem um resultado muito rápido. Óbvio que depois chega numa sensação de platô. Chega no equilíbrio, no equilíbrio, mas tem um impacto, né, da mudança, né, do estilo de vida. Agora, é claro, né, a gente não sabe em que nível foi esse estilo, essa vida toda, né? Quais são como que tá essa pessoa hoje? Tá conseguindo andar bem? Não tá? Enfim, eu atendo algumas pacientes, né, e eu consigo... Eu tô falando de uma 70, 80 anos, que são totalmente diferentes em estilos de vida, né, em saúde e bem-estar. Tem uma paciente ela tá com 78, que eu atendo ela na casa dela. Ela não consegue ir ao consultório. E eu tenho uma de 80 que vai ao consultório, que faz exercício 3 vezes na semana. Eu brinco que as pessoas ficam, mas eu já tô com tantos anos. Eu falo, para de botar desculpa na idade, né? A gente não tem idade. Tem pessoas mais jovens que têm uma condição física muito pior do que pessoas mais velhas. Então... você pode ter 50, 60, 70, 80. Quantas histórias a gente vê, inclusive lá no Pilates, histórias que pessoas que nunca fizeram atividade física nenhuma e começaram aquela atividade ali, e aí começaram a perceber os benefícios daquilo ali. Então, não tem idade. Não tem. É o hoje, é a partir de agora. O que ficou vamos daqui para frente. O que ficou. Vamos correr atrás entre aspas, do prejuízo, né? Daquilo que você não colheu lá atrás, começa a colher a partir de agora. Você, como especialista em Pilates, então mas também eu sei que é uma atleta, que corre. Não, atleta não. Mas corre. Corro. O que Pilates especificamente pode contribuir para a autonomia e longevidade? Eu acho que não só o Pilates especificamente, eu acho que a atividade física em geral, eu acho que as pessoas têm que procurar a atividade física que mais se sentem à vontade, né? O meu público, por exemplo, é um público que não se sente à vontade numa academia e por isso procura o Pilates. Então, primeiro você procura uma atividade física que você consegue ir. E aí você vê se você consegue manter uma rotina de atividade física. E você tem que manter aquela constância, esse é o principal. Não importa se é um pilates, não importa se é uma musculação, não importa se é um treinamento funcional, até um crossfit. Quantas pessoas aí, 60 a mais, estão começando no crossfit, para de demonizar, mas vai fazer. Vai começar uma atividade física, vai dar continuidade para uma atividade física. O importante é fazer para colher os benefícios. É o que gosta, né? Buscar o que gosta, né? O que você consegue manter ali, ter uma rotina regular de atividade física. Porque não adianta você ir para um Pilates, chegar lá e falar assim, não, esse universo não é para mim.
né? Prefiro aquela maluquice lá da academia, aquela música alta, aquele bando de gente. Então, não suporto academia, eu prefiro água. Isso. Vai nadar. Vai fazer uma hidroginástica, vai fazer uma aula de natação. O principal é tentar se achar nesse universo. Depois que você se achar, você vai tentar criar uma rotina ali. Às vezes, se achar é o mais difícil, né? Principalmente para quem não gosta, não gosta de nada, né? Já testou várias coisas e não gosta. É tentar, pelo menos, achar o menos pior, vamos dizer assim. Caminhar na praia. Caminhar na praia é bom, mas não é tudo, porque você falou que tem que a gente precisa do fazer fortalecimento muscular. Isso não dá para correr disso. Fortalecimento muscular é a palavra-chave do momento. E que quem nunca também cuidou da alimentação, o que faria? O que seria o primeiro conselho? É a mesma coisa, começar o agora. E a partir de agora, vamos fazer desse jeito. E a mudança é uma mudança... Quando a pessoa começa a mudar a alimentação, tem uma mudança bem diferente. O corpo sente na hora. E a resposta é muito mais rápida até do que aquela pessoa que tem uma alimentação que não tem uma constância. Tenta se alimentar e se alimenta bem, de segunda a sexta. Até sexta à tarde. Sexta à noite já perde muito. Sábado nem existe nada de alimentação saudável. Domingo também não, e segunda volta. Então, aquela pessoa que nunca fez uma alimentação e resolve entrar num equilíbrio, e começa a ter um equilíbrio mesmo, sabe? Às vezes eu falo para o paciente que é melhor a gente tentar chegar num nível parecido com o final de semana, melhorar um pouquinho esse final de semana, não ser tão radical durante a semana, do que criar esses picos, né? O paciente usa 1.000 calorias de segunda a sexta, final de semana, sábado e domingo usa 5.000 calorias, né? Não dá para ter isso. É, porque tem a feijoada com a caipirinha, aí tem a pizza no domingo, aí tem Então, mas você sabe que eu já tive um paciente que ele falou para mim que todo sábado na casa dele tinha feijoada. Todo sábado tinha feijoada. E aí é onde entra a questão, quando tem essa palavra todo. Aí toda sexta eu tenho que fazer isso. Tirando o exercício, se for toda sexta exercício, ok. Seria Agora, ótimo. essa palavra do todo na alimentação, todo sábado eu tenho que fazer isso. Todo domingo eu como isso. É importante a gente mudar, a gente variar a alimentação, a gente fazer de uma forma diferente. Então, quando ele me falou isso, olha, não, vai todos os meus filhos lá para casa, que é legal, é um momento de confraternizar, e todo sábado tem feijoada. Por mais que faz tivesse... um pratinho de salada. Mas, então, assim, claro que eu fui tentando fugir para todos os lados, né? Faz antes, um prato de salada. Mas a questão era um hábito que eu já sabia que não ia ser modificado. E ele nem adiantava esse objetivo de mudar aquilo, porque era uma questão em família e tudo. Então, eu tentei ajustar os outros para ver se aquilo, de fato, ia funcionar. Mas, com certeza, naquele dia era um dia muito calórico para ele. Entendeu? E ia impactar, de fato. Então, assim... Quando o paciente chega, que tem é muito legal isso, né? O paciente, Juliana, eu tenho uma paciente tá com 80 anos, ela me mandou mensagem esses dias, ela falou assim, olha, já vi, fiz a ultrassom do abdômen total, e o meu fígado, que era esteatose, era grave, agora ela tá leve. Então, é uma mudança muito grande, sabe? A gordura no fígado. Eu falei, nossa, e é isso, você... estava numa situação grave que você precisava de uma mudança. Ela tem 80 anos. Ela vai até o consultório, ela faz exercício 5 vezes na semana. Entendeu? Gente, a gente está chegando no final. Rápido, né? Muito. Eu queria que você... Bom, a Renata até já falou como motivar alguém que que quer começar, mas não sabe como, buscar alguma coisa que goste, né? Então, se vocês tivessem... Será que vocês conseguem, assim, agora, rapidamente, uma única frase para quem está nos ouvindo sobre envelhecer com saúde? Uma frase, uma palavra? Uma palavra? Envelhecimento com saúde? Uma palavra só, né? Puxando a sardinha para o meu lado do exercício, constância. Criar uma rotina. Pensar que na sua semana você tem 7 dias e tentar fazer exercício no máximo de dias daquela semana. E na alimentação, como não falar isso? Como que eu ir embora sem falar isso? Comer comida de verdade. Sim. Como que eu ir embora sem falar isso? Exatamente. Essa frase eu não posso deixar de falar. Né? Comer comida que vem da natureza. Parar de desempacotar e descascar.
Isso, comer comida de verdade. Descascar, pode descascar. Uma laranja, Não, uma banana. parar de desempacotar e passar a descascar. Ah, entendi. Abrir Tá. pacotinho e passar a abrir, tirar a laranja, a banana, comer comida que vem da natureza, né? Então, eu acho que isso, que é a comida de verdade, né? O que está aí em oferta, que são alimentos que são, inclusive, mais baratos, né? Só que demandam mais tempo, e aí é onde entra a nossa ajuda ali para tentar fazer esse equilíbrio dentro da vida da pessoa, né? Com os alimentos que ela consiga ter praticidade, qualidade. Então, eu acho que o que a gente tira desse nosso papo aqui é que sempre há tempo de começar uma atividade física em qualquer idade e de se alimentar melhor. Né? Você trouxe o exemplo dessa sua paciente de 80 anos. Que o importante é a constância, que a gente tem que comer comida de verdade e ter bons hábitos, né? Tentar ter uma vida equilibrada. Na medida do Equilibrada, possível. na Claro. medida do possível, Na medida né? do possível. Fazer o que gosta, que não seja alguma coisa que te impacte muito. Sim. Às vezes a vida é tão corrida, tem tantas questões, mas buscar viver mais com mais harmonia com você mesma até. E na hora de buscar esse resultado, que seja vencer os seus limites. Nunca isso. se comparar. Exatamente. Nunca. Se compare com você mesmo, com o Exatamente. que você era ontem. E evolua sempre um pouquinho a cada dia. A cada dia. Tenha paciência, né? Muita. Gente, olha, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você pelo convite. Eu espero que esse nosso papo aqui inspire as pessoas ou a começarem ou a se manterem na atividade física e na boa alimentação. E sabendo também que é em qualquer idade. Isso é bom, né? Exatamente. Em qualquer idade. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Obrigada a você. De verdade. Olha, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Clube Empreendedor Brasil por nos ceder esse estúdio aqui maravilhoso no centro do Rio de Janeiro. Chegamos ao fim de mais um episódio. Hoje com a nutricionista Juliana Magalhães e a fisioterapeuta e educadora física Renata Triciuzzi. As duas trouxeram conhecimento, experiência, inspiração sobre como é possível envelhecer com saúde, autonomia, qualidade de vida e demonstrando que sempre é tempo, gente, sempre é tempo. É o que eu sempre falo nas minhas redes sociais e quando eu tenho oportunidade de falar nas minhas palestras. Nunca é tarde. Se a gente quer, se a gente deseja, é se jogar e ir em frente e pensando que nós temos que buscar o nosso melhor, sem comparações. Nós somos únicas. Tá? Então, se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que também esteja precisando ouvir todas essas palavras de incentivo. E siga o 60 Pode Mais na sua plataforma preferida. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.